Era 1º de abril, e como todos os anos, as notificações começaram cedo. Mensagens estranhas, vídeos falsos, áudios assustadores que no fim sempre terminavam com alguém rindo. Mariana já estava acostumada com aquilo. Inclusive, decidiu entrar na brincadeira também. Criou um número falso, pegou a foto de um perfil qualquer e começou a mandar mensagens para o próprio irmão, fingindo ser alguém que estava observando ele. Tudo parecia divertido, até o momento em que ela recebeu uma resposta que não fazia sentido. Não era do irmão. Era do próprio número falso que ela tinha criado. A mensagem dizia apenas: "Você começou, agora não para mais." Mariana congelou por alguns segundos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ela abriu o aplicativo, conferiu o número. Era exatamente o mesmo que ela estava usando. Mas não havia nenhuma mensagem enviada por ela. Nenhum registro. Nenhum erro aparente. Pensou que poderia ser algum bug. Ou talvez alguém tivesse descoberto a brincadeira e estava revidando. Ela decidiu ignorar. Mas segundos depois, outra mensagem chegou. "Você queria assustar alguém. Agora é a sua vez." O coração dela começou a acelerar. Aquilo já não parecia mais uma simples pegadinha. Naquela noite, Mariana tentou dormir, mas algo não deixava. Era como se estivesse sendo observada. O silêncio do quarto parecia mais pesado do que o normal. Foi então que o celular vibrou. 3h17, número desconhecido. Outro áudio. Ela hesitou, mas acabou apertando play. A gravação tinha um som estranho, um ruído baixo, seguido de passos dentro de uma casa. Lentamente, o som foi ficando mais claro, até que uma voz sussurrou: "Eu sei onde você está." Mariana levantou da cama imediatamente, ligou a luz e olhou ao redor. Nada. Absolutamente nada. Mas o medo já estava ali. No dia seguinte, ela decidiu contar tudo para o irmão, achando que talvez ele estivesse envolvido. Mas quando mostrou as mensagens, algo estranho aconteceu. As conversas simplesmente desapareceram da tela, como se nunca tivessem existido. O irmão, confuso, achou que era mais uma brincadeira dela. Mariana tentou explicar, insistiu, mas ninguém acreditou. Naquela noite, determinada a provar que não estava inventando, ela deixou o celular gravando enquanto dormia. Queria capturar qualquer coisa estranha, qualquer prova. Só que o que ela encontrou no dia seguinte foi muito pior do que esperava. Ao ouvir a gravação, os primeiros minutos eram normais: silêncio, respiração, o som leve do ventilador. Mas então, algo mudou. Um barulho, como a porta do quarto abrindo devagar. Mariana sentiu o corpo gelar. Ela não lembrava de ter acordado. Não lembrava de ter ouvido nada. Mas o áudio continuava. Passos. Lentos. Pesados. Caminhando dentro do quarto. E então, uma segunda respiração. Não era dela. Era mais próxima do microfone. Mais próxima do celular. E no final da gravação, uma voz baixa, quase inaudível, disse: "Agora ela sabe." Desesperada, Mariana pegou o celular e tentou apagar tudo. Mas antes que conseguisse, uma última mensagem apareceu. Do número falso. A mesma conta que ela criou. Só que dessa vez, havia uma foto anexada. Tremendo, ela abriu. Era uma imagem do quarto dela, tirada durante a noite. Mariana estava dormindo na cama. E ao lado dela, alguém estava parado. Uma figura escura, sem rosto definido. A mensagem dizia: "Você quis brincar de mentira, mas algumas coisas só precisam de um convite." Naquele momento, Mariana percebeu que o 1º de abril não tinha terminado, e talvez nunca fosse terminar. Primeiro de abril sempre foi o dia preferido de Rafael. Ele adorava pregar peças, inventar histórias absurdas e ver a reação das pessoas quando percebiam que tudo não passava de uma mentira. Naquele ano, ele decidiu fazer algo diferente,
algo mais elaborado. Criou um perfil falso em uma rede social, com fotos antigas, poucas informações e um nome comum, o suficiente para parecer real. A ideia era simples: entrar em contato com algumas pessoas conhecidas e fingir ser alguém que sabia segredos sobre elas. Começou leve, mandando mensagens vagas. Eu sei o que você fez ano passado, ou nem todo mundo esqueceu aquilo. E como esperado, as respostas vinham cheias de curiosidade e medo. Tudo estava funcionando perfeitamente, até que ele recebeu uma mensagem de volta, de alguém que ele não tinha procurado. O nome do perfil era estranho, sem foto, sem informações, sem história. Apenas uma mensagem direta: você gosta de brincar com verdades escondidas, mas será que aguenta ouvir as suas? Rafael riu na hora. Aquilo parecia exatamente o tipo de reação que ele queria provocar. Decidiu entrar no jogo. Respondeu com ironia, tentando manter o controle da situação. Mas a resposta veio rápido demais, como se a pessoa estivesse esperando. Então vamos começar fácil. Você ainda lembra do que aconteceu naquela noite sozinho em casa? O sorriso dele desapareceu. Aquilo não era uma informação pública. Não era algo que alguém simplesmente adivinharia. Rafael tentou manter a calma. Pensou que poderia ser coincidência, alguém chutando algo genérico. Mas a conversa continuou ficando cada vez mais específica. Detalhes que só ele sabia começaram a aparecer nas mensagens. Situações antigas, pensamentos que ele nunca contou a ninguém, até pequenos hábitos estranhos que ele tinha dentro de casa. Aquilo já não parecia mais uma brincadeira. Ele tentou perguntar quem estava por trás do perfil, mas a resposta foi apenas: você começou isso, agora escuta. E então, um áudio chegou. Rafael hesitou por alguns segundos, mas acabou apertando play. O áudio começou com silêncio, seguido de um som familiar. Era o barulho da casa dele. O mesmo rangido leve da porta do corredor. O mesmo eco vazio da sala. O coração dele disparou. Aquilo não podia ser real. Mas então, passos começaram a ecoar no áudio. Lentos, pesados, caminhando dentro da casa. E por fim, uma voz. Baixa, distante, mas inconfundível. Era a voz dele, sussurrando: eu sei que você está aqui. Rafael olhou ao redor imediatamente. A casa estava em completo silêncio. Mas algo dentro dele dizia que aquilo não estava mais limitado ao celular. Desesperado, Rafael decidiu encerrar tudo. Apagou o perfil falso, bloqueou o número estranho e desligou o celular. Precisava sair daquilo. Precisava provar para si mesmo que era só coincidência. Mas naquela noite, algo aconteceu que ele não conseguiu ignorar. Enquanto tentava dormir, ouviu claramente o som de notificação, mesmo com o celular desligado. O som ecoou no quarto, vindo de algum lugar que não fazia sentido. Ele abriu os olhos devagar e viu a tela do celular acesa, sobre a mesa. Uma nova mensagem. Mesmo sem energia, mesmo sem conexão. Tremendo, Rafael se levantou e pegou o aparelho. A tela mostrava apenas uma frase: você realmente achou que podia parar isso? Logo abaixo, uma imagem carregava lentamente. Quando abriu, o corpo dele travou. Era uma foto da sala da casa dele, tirada naquele exato momento. A luz estava apagada, tudo escuro, exceto por um detalhe. No fundo da imagem, no corredor, havia uma silhueta parada, observando. A mensagem final apareceu logo em seguida: mentiras funcionam melhor quando alguém acredita, e você acreditou. Rafael nunca mais fez nenhuma brincadeira no 1º de abril. Mas o mais estranho é que até hoje, às vezes, ele ainda escuta notificações, mesmo quando não há mais celular nenhum por perto. Todo mundo naquela empresa sabia que o 1º de abril era o dia mais caótico do ano. Pequenas mentiras, e-mails falsos, avisos internos absurdos, tudo fazia parte da tradição. Mas naquele ano, alguém decidiu ir além. Por volta das 9 horas da manhã, todos os funcionários receberam um e-mail com o assunto: urgente, revisão de segurança interna. O conteúdo parecia sério. Informava que, por conta de uma falha recente, algumas câmeras de segurança haviam registrado movimentações incomuns durante a madrugada.
No final, havia um link com acesso aos vídeos. A maioria riu, achando que era só mais uma pegadinha. Mas alguns decidiram abrir. E foi aí que tudo começou a ficar estranho. O vídeo mostrava o escritório completamente vazio durante a madrugada. Luzes apagadas, cadeiras organizadas, silêncio absoluto. Nos primeiros segundos, nada fora do normal. Até que, em um dos corredores, algo apareceu. Uma sombra, se movendo lentamente. Não era alguém andando normalmente. Parecia mais alguém deslizando, sem fazer som. A gravação continuava, e a figura começou a parar em frente a algumas mesas específicas. Mesas de funcionários que estavam assistindo aquele vídeo naquele exato momento. O desconforto começou a crescer. Aquilo já não parecia mais uma simples edição. Um dos funcionários, André, decidiu pausar o vídeo e ampliar a imagem. Foi então que percebeu algo que fez seu corpo travar. A figura não tinha rosto, ou melhor, parecia que o rosto mudava a cada quadro. Em um frame, estava vazio, no outro, parecia formar traços, como se estivesse tentando imitar alguém. E então, no momento em que a câmera focou diretamente na mesa dele, a figura parou completamente e virou lentamente em direção à câmera, como se soubesse que estava sendo observada. André fechou o vídeo imediatamente. Aquilo não era normal. O problema é que não parou por aí. Minutos depois, novos e-mails começaram a chegar. Dessa vez, sem texto, apenas anexos. Imagens capturadas das câmeras, mas não da madrugada. Eram fotos do escritório naquele exato momento. Pessoas sentadas, trabalhando normalmente, só que em todas as imagens havia algo em comum. A mesma figura, sempre ao fundo, sempre próxima. E em algumas fotos, ela estava mais perto do que deveria, quase ao lado de alguém. Alguns funcionários começaram a levantar, olhar ao redor, mas não havia ninguém ali. O pânico começou a se espalhar quando perceberam um padrão. A cada nova imagem enviada, a figura parecia mais próxima de alguém diferente. Era como se estivesse se movendo, escolhendo. E então, uma última imagem chegou para todos ao mesmo tempo. O arquivo demorou alguns segundos para carregar, criando uma tensão absurda. Quando finalmente abriu, a sala inteira ficou em silêncio. Era uma foto tirada de dentro do próprio escritório, mostrando todos eles. Mas o mais perturbador era que, atrás de cada pessoa, havia uma cópia, distorcida, parada, observando. Segundos depois, o sistema da empresa caiu. Computadores desligaram sozinhos. Luzes começaram a piscar. E então, no telão principal do escritório, uma única frase apareceu, escrita lentamente, como se alguém estivesse digitando ao vivo. Hoje é dia de mentira, mas vocês já não sabem mais o que é real. Um dos funcionários correu até a saída, tentou abrir a porta, mas estava trancada. E naquele momento, todos ouviram um som baixo, vindo de vários pontos ao mesmo tempo. Respirações. Não uma, nem duas, mas várias, bem próximas. Como se cada um deles já não estivesse mais sozinho ali dentro. No 1º de abril, tudo parecia apenas mais um dia comum para quem trabalhava com atendimento online. Juliana passava horas respondendo clientes, lidando com mensagens repetitivas e resolvendo problemas simples. Era cansativo, mas previsível. Até que, no meio da tarde, uma nova conversa apareceu na tela. Um cliente sem nome, sem foto, sem histórico. Apenas uma mensagem curta: "Você consegue ver isso?" Juliana, acostumada com todo tipo de pergunta estranha, respondeu normalmente: "Ver o quê?" Alguns segundos se passaram, e então uma imagem foi enviada. Era uma foto da tela do próprio computador dela, tirada naquele exato momento. Juliana sentiu um frio subir pela espinha. Aquilo não fazia sentido. A imagem mostrava exatamente o sistema que ela estava usando, a conversa aberta, até o cursor piscando na caixa de resposta. Ela olhou ao redor, tentando encontrar alguma explicação. Talvez alguém tivesse acesso remoto, pensou. Talvez fosse uma brincadeira de algum colega.
Mas antes que pudesse reagir, outra mensagem chegou. Agora você está prestando atenção. O coração dela começou a acelerar. Aquilo não parecia mais um cliente comum. E definitivamente não parecia uma simples pegadinha de 1º de abril. Tentando manter a calma, Juliana decidiu encerrar o atendimento. Mas quando clicou para fechar a conversa, o sistema travou. A tela congelou por alguns segundos, e então a conversa reapareceu automaticamente. Uma nova imagem foi enviada. Dessa vez, não era a tela, era o ambiente ao redor dela. A foto mostrava a sala onde Juliana estava sentada, capturada de um ângulo alto, como se alguém estivesse olhando de cima. Só que não havia câmeras ali. Nunca houve. Ela se levantou imediatamente, olhando para o teto, para os cantos, nada. Nenhum sinal de que alguém pudesse estar observando. O desespero começou a tomar conta quando uma terceira mensagem apareceu. Você deveria sair dessa sala. Juliana não pensou 2 vezes. Pegou o celular, levantou e foi em direção à porta. Mas antes de abrir, decidiu olhar mais uma vez para o computador. Outra imagem havia chegado. Nela, ela estava de pé, exatamente como naquele momento, mas havia algo a mais. Atrás dela, uma figura escura, parada muito próxima. Juliana virou imediatamente, mas não havia ninguém. O coração parecia sair pela boca. Aquilo já não tinha explicação lógica. Tremendo, ela abriu a porta e saiu para o corredor. Precisava de alguém, qualquer pessoa. Mas o lugar estava estranho, silencioso demais. As luzes piscavam levemente, e não havia ninguém à vista. O celular vibrou. Era o mesmo contato. Outra mensagem. Agora ficou tarde. Juliana tentou correr, mas algo a fez parar. Um som, vindo atrás dela. Um passo. Lento. Pesado. Ela virou devagar, e viu. Não completamente, mas o suficiente. Uma silhueta distorcida, parada no fim do corredor, imóvel, observando. Antes que pudesse reagir, o celular vibrou novamente. Última mensagem. Você abriu a porta. Era isso que precisava. Juliana olhou de volta para a tela, e então para o corredor. A figura já não estava mais lá. O silêncio voltou. Mas algo tinha mudado. Porque, ao olhar para o chão, ela percebeu pegadas, começando exatamente de onde a silhueta estava, e seguindo diretamente até ela. No dia seguinte, o sistema da empresa voltou ao normal. Nenhum registro daquela conversa existia. Nenhuma imagem. Nenhum erro. Apenas um detalhe. No histórico de atendimento de Juliana, havia um único registro marcado como resolvido. Cliente desconhecido. Assunto: acesso concedido. 1º de abril sempre foi sinônimo de zoeira naquele grupo de amigos. Todo ano eles competiam para ver quem fazia a melhor pegadinha, e naquele ano, decidiram subir o nível. A ideia era simples: criar uma transmissão ao vivo falsa, simulando um evento estranho em uma casa abandonada da cidade. Tudo combinado, tudo planejado. Vinícius ficou responsável pela parte técnica, criando efeitos de áudio, imagens distorcidas e até um suposto sinal interferido. Quando a live começou, os amigos entraram fingindo surpresa, comentando como se tudo estivesse acontecendo em tempo real. No início, era só diversão, até que algo apareceu no chat que ninguém tinha programado. Uma conta com o nome Observador_17 começou a mandar mensagens repetidas. Isso não é simulação. No começo, eles ignoraram, achando que era alguém entrando na brincadeira. Mas o usuário continuava, sempre com a mesma frase, sempre no mesmo ritmo. Vinícius tentou bloquear, mas a conta simplesmente não sumia. Era como se não pudesse ser removida. E então, uma nova mensagem apareceu: vocês estão transmitindo o lugar errado. Aquilo fez alguns deles rirem, até perceberem um detalhe. O cenário da live começou a mudar sozinho. A imagem da transmissão, que antes mostrava o ambiente montado por eles, começou a apresentar pequenas diferenças. Objetos que não estavam ali, portas que apareciam onde não existiam,
sombras que se moviam fora do script. Um dos amigos, que estava fingindo explorar o local, parou de falar por alguns segundos. Ele olhava ao redor, claramente confuso. Isso não tá igual antes, ele disse, quebrando completamente o personagem. O chat explodiu com mensagens, mas o único comentário que se destacava continuava sendo o mesmo. Agora vocês estão vendo. Vinícius tentou encerrar a live, mas o sistema não respondia. Os comandos simplesmente não funcionavam. E então, o áudio começou a falhar. Um ruído baixo tomou conta da transmissão, seguido de um som que não fazia parte de nenhum efeito planejado. Passos, ecoando no ambiente. Mas ninguém estava andando. O amigo que estava dentro da gravação começou a entrar em pânico de verdade. Tem alguém aqui, ele disse, com a voz tremendo. Aquilo não estava mais sob controle. E o pior, o chat parecia saber disso antes deles. A transmissão travou por alguns segundos, e quando voltou, a imagem estava diferente. Mais escura, mais próxima do rosto do amigo. E atrás dele, algo apareceu. Uma forma, alta, parada, quase se misturando com o fundo. O chat inteiro começou a reagir, mas uma única mensagem ficou fixa na tela. Ele entrou porque vocês abriram. O amigo virou lentamente, e a transmissão caiu imediatamente. Tela preta. Silêncio. Nenhum sinal. Nenhuma resposta. Os outros tentaram ligar para ele, mas o celular só chamava. Horas depois, a live voltou sozinha. Sem aviso. Sem ninguém iniciando. Apenas uma imagem estática, do mesmo ambiente. Vazio. Completamente vazio. Mas havia algo no chão, o celular do amigo. A tela acesa, mostrando o chat ainda ativo. E a última mensagem enviada não era de nenhum espectador. Era do próprio perfil da live. Dizia: 1º de abril acabou. Agora é só verdade. Depois disso, o vídeo foi removido automaticamente. Nunca mais apareceu. E até hoje, ninguém sabe dizer em que momento a brincadeira deixou de ser só uma mentira. 1º de abril caiu numa sexta-feira naquele ano, e na escola, isso só significava uma coisa: ninguém confiava em absolutamente nada. Professores avisando provas falsas, alunos inventando histórias absurdas, bilhetes misteriosos passando de mão em mão, tudo fazia parte da tradição. Mas naquela manhã, algo diferente aconteceu. Assim que os alunos chegaram, encontraram um aviso colado em todas as salas. Atenção, hoje, por segurança, ninguém deve permanecer na escola após as 18 horas. A maioria riu. Era claramente uma brincadeira. Até porque o aviso não tinha assinatura, nem explicação. Durante o dia, o assunto virou motivo de piada. Alguns diziam que era pegadinha dos professores, outros achavam que era coisa dos alunos mais velhos. Mas ninguém levou realmente a sério. Pelo menos, até o último horário. Quando o sinal tocou, quase todo mundo foi embora normalmente. Mas um pequeno grupo decidiu ficar. Queriam ver até onde aquela brincadeira iria. Entre eles estava Caio, que sempre gostava de desafiar esse tipo de coisa. Eles ficaram na quadra, conversando, rindo, esperando algo acontecer. Só que, conforme o tempo passava, a escola começava a ficar estranhamente silenciosa. Às 18 horas em ponto, as luzes piscaram. Um estalo seco ecoou pelos corredores, e logo depois, metade da escola ficou no escuro. Os amigos se entreolharam, ainda tentando manter o clima de brincadeira, mas o desconforto já estava ali. Tá bom, quem fez isso já pode aparecer, alguém disse, tentando aliviar a tensão. Mas ninguém respondeu. O silêncio parecia pesado demais. Foi então que Caio percebeu algo estranho. Os portões da escola estavam fechados. Trancados. Eles correram até lá, tentaram abrir, mas não havia como sair. O celular de um deles vibrou. Uma mensagem em grupo. Mas não era de ninguém conhecido. O nome do contato era apenas admin. A mensagem dizia: vocês foram avisados. O clima mudou completamente.
Alguns começaram a bater no portão, outros tentaram ligar para alguém, mas não havia sinal. Nenhuma conexão. E então, um som começou a ecoar pelos corredores da escola. Passos. Lentos, arrastados, vindo de dentro do prédio. Não fazia sentido. Eles tinham certeza de que estavam sozinhos ali. O grupo decidiu voltar para dentro, tentando encontrar uma saída alternativa. Mas conforme caminhavam pelos corredores escuros, perceberam algo ainda pior. As portas das salas estavam todas abertas, e dentro de cada uma, havia cadeiras organizadas, como se alguém tivesse preparado tudo. Em uma das salas, encontraram algo que fez todos pararem. No quadro, estava escrito com letras grandes: "A mentira foi vocês não terem ido embora." Nesse momento, os passos ficaram mais próximos, mais claros. E então, pararam, bem atrás deles. Notificação chegou no celular de Caio. Tremendo, ele abriu. Era uma imagem, tirada naquele exato momento. Mostrava o grupo parado no corredor, exatamente como estavam. E atrás deles, uma figura alta, distorcida, ocupando quase todo o fundo. A mensagem dizia: "Agora não é mais sobre acreditar." As luzes apagaram completamente. E no dia seguinte, a escola abriu normalmente. Nenhum aviso, nenhum registro, nenhuma explicação. Apenas um detalhe estranho: o nome de alguns alunos, incluindo Caio, simplesmente não aparecia mais na lista de presença. Como se nunca tivessem estado lá. Primeiro de abril sempre trazia aquele clima estranho, uma mistura de curiosidade com desconfiança. Mas para Bruno, aquele dia começou de um jeito diferente. Assim que acordou, percebeu uma notificação no celular. Um aplicativo que ele nunca tinha visto antes estava instalado. O nome era simples: Verdade ou Mentira. Ele estranhou, mas achou que podia ter sido algum amigo tentando fazer uma pegadinha. Ao abrir o app, encontrou apenas uma tela preta e uma única frase no centro: "Vamos jogar." Bruno riu sozinho. Parecia inofensivo demais. Então, sem pensar muito, ele tocou na tela. A primeira pergunta apareceu quase instantaneamente: "Você está sozinho em casa?" Abaixo, duas opções: sim ou não. Bruno hesitou por um segundo, mas acabou clicando em sim. Assim que confirmou, o celular vibrou de forma estranha, mais forte do que o normal. A tela mudou, e uma nova frase apareceu: "Resposta registrada." Ele começou a achar aquilo mais elaborado do que esperava. Talvez alguém estivesse mesmo controlando aquilo em tempo real. Então decidiu continuar, só para ver até onde ia. Mas no fundo, uma sensação incômoda já começava a surgir. A segunda pergunta demorou alguns segundos para aparecer. Tempo suficiente para deixar o silêncio da casa mais pesado. Então surgiu: "Você tem certeza?" Bruno franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Ele olhou ao redor. Sala vazia, portas fechadas, nenhuma movimentação. Com um leve desconforto, ele clicou novamente em sim. A tela piscou, e dessa vez, o celular emitiu um som baixo, quase como um sussurro eletrônico. A nova mensagem apareceu: "Resposta incorreta." O coração dele acelerou na mesma hora. Como assim? Incorreta? Antes que pudesse reagir, uma terceira tela surgiu. Não era mais uma pergunta. Era uma imagem. Uma foto da própria sala dele, tirada de um ângulo alto, como se alguém estivesse observando do teto. Bruno congelou. Aquilo não podia ser real. Ele levantou devagar, olhando em volta, tentando encontrar qualquer explicação. Mas não havia nada. Nenhuma câmera. Nenhum sinal de invasão. O celular vibrou novamente. Outra frase apareceu: "Você deveria ter escolhido diferente." O medo agora já não dava mais espaço para dúvida. Aquilo não era um jogo. Desesperado, Bruno tentou fechar o aplicativo, mas não conseguiu. A tela simplesmente não respondia. Então, uma nova pergunta surgiu: "Você quer sair?" As opções estavam lá.
Sim ou não? Ele clicou em sim imediatamente. Mas a resposta demorou alguns segundos, como se estivesse sendo processada. O silêncio da casa parecia gritar nos ouvidos dele. E então, o som de um passo ecoou, não vindo do celular, mas de dentro da casa. Bruno virou lentamente, tentando identificar de onde vinha, e percebeu algo que fez seu corpo travar completamente. A porta do corredor estava entreaberta. O celular vibrou mais uma vez. A resposta finalmente apareceu: saída negada. Logo abaixo, uma última mensagem surgiu: agora você já sabe a diferença. Antes que Bruno pudesse fazer qualquer coisa, o celular apagou completamente. A casa mergulhou em silêncio. E então, o som voltou. Mais próximo. Mais claro. Passos, vindo do corredor, se aproximando lentamente da sala. No dia seguinte, ninguém conseguiu encontrar o aplicativo no celular dele. Nenhum registro. Nenhum histórico. Apenas um detalhe estranho. Na tela inicial, havia um ícone novo, sem nome, sem imagem, que, quando tocado, não abria nada. Apenas vibrava, como se ainda estivesse esperando a próxima resposta. Primeiro de abril, e naquele condomínio, a tradição já era conhecida. Alguém sempre inventava alguma história absurda no grupo de moradores só para ver a reação dos outros. Mas naquele ano, a mensagem chegou diferente. Não era um texto longo, nem uma piada óbvia. Era apenas uma frase enviada no grupo geral às 2h58 da madrugada. Não abram a porta se alguém bater às 3h. Alguns moradores viram na hora. Outros só leram pela manhã. A maioria riu, achando que era mais uma brincadeira. Mas teve gente que ficou incomodada, porque ninguém assumiu a autoria da mensagem. Entre essas pessoas estava Renata. Ela acordou justamente às 2h59, sem motivo aparente. Pegou o celular e viu a mensagem no grupo. Ainda meio sonolenta, achou aquilo estranho, mas tentou ignorar. Foi então que o relógio virou 3h em ponto. E no exato segundo seguinte, alguém bateu na porta. 3 batidas secas, lentas, precisas. O coração dela disparou. Aquilo não podia ser coincidência. Ela ficou imóvel na cama, olhando para a porta do quarto, tentando convencer a si mesma de que era só uma brincadeira. As batidas voltaram. Dessa vez mais fortes, mais insistentes. Renata levantou devagar, o corpo inteiro tenso. Pensou em olhar pelo olho mágico, mas algo dentro dela dizia para não fazer isso. O silêncio entre uma batida e outra parecia aumentar a tensão. Então, o celular vibrou. Era uma nova mensagem no grupo. O mesmo número desconhecido. Alguém já abriu. Algumas pessoas começaram a responder com risadas, outras dizendo que não ouviram nada. Mas Renata não respondeu, porque naquele momento, as batidas pararam completamente. O silêncio tomou conta do apartamento. Renata se aproximou lentamente da porta. Cada passo parecia mais pesado que o outro. Quando chegou perto o suficiente, percebeu algo estranho. Não havia sombra passando por baixo da porta. Nenhum sinal de alguém do lado de fora. Ela hesitou, respirou fundo e encostou o olho no olho mágico. No começo, não viu nada. Apenas o corredor vazio. Mas então, algo aconteceu. A imagem escureceu lentamente, como se algo estivesse se aproximando do outro lado. Muito perto da lente. Renata se afastou bruscamente. O coração acelerado, a respiração descompassada. O celular vibrou novamente. Outra mensagem. Você olhou, não era para olhar. As mãos dela começaram a tremer. Aquilo já não tinha mais como ser coincidência. Foi então que um som veio de dentro do apartamento. Um leve arrastar, vindo da sala. Renata congelou. Ela tinha certeza absoluta de que estava sozinha. Lentamente, virou a cabeça em direção ao corredor interno e percebeu algo que fez seu corpo inteiro travar. A porta da sala estava aberta. Antes que pudesse reagir, o celular vibrou pela última vez. Uma imagem foi enviada no grupo. Era uma foto tirada de dentro do apartamento dela.
mostrando exatamente onde ela estava, parada, olhando para o corredor. E no fundo da imagem, na sala escura, havia uma figura, observando. A mensagem dizia: agora não importa mais a porta. As luzes piscaram, e tudo ficou em silêncio. No dia seguinte, o grupo do condomínio estava normal. Nenhuma mensagem, nenhum aviso, nenhum número desconhecido. Apenas um detalhe: o apartamento de Renata estava listado como vazio, como se ninguém tivesse morado ali, nunca. Primeiro de abril, e naquela cidade pequena, existia uma tradição curiosa. Todo ano, alguém ligava para a rádio local contando uma história absurda, tentando enganar os ouvintes ao vivo. Era algo esperado, quase parte do entretenimento. Mas naquele ano, a ligação veio diferente. Por volta das 3 horas da madrugada, enquanto o locutor fazia seu programa habitual, uma chamada entrou sem identificação. Ele atendeu normalmente, já preparado para mais uma pegadinha. Do outro lado, uma voz baixa disse apenas: "Você precisa avisar eles." O locutor sorriu, achando que era só mais alguém tentando criar suspense. Ele entrou no jogo, perguntou: avisar o quê? Ainda em tom descontraído. Mas a resposta veio seca, sem humor nenhum, que hoje não é um dia seguro. O clima no estúdio mudou levemente. Mesmo assim, o locutor continuou, tentando transformar aquilo em entretenimento. Perguntou o nome da pessoa, de onde estava falando, mas a voz ignorou tudo. Se alguém ouvir 3 batidas na porta, não abre. Aquilo fez alguns ouvintes começarem a comentar no chat da rádio. Uns rindo, outros curiosos. Mas o locutor percebeu algo estranho. A linha não apresentava nenhum ruído. Era limpa demais, como se não fosse uma ligação comum. Tentando manter o controle, ele perguntou se aquilo era uma brincadeira de 1º de abril. A resposta demorou alguns segundos, e quando veio, fez o sorriso dele desaparecer. Eu também achei que era. O silêncio tomou conta do estúdio por um momento. O locutor tentou encerrar a ligação, mas o sistema não respondia. O áudio continuava ativo. E então, um som começou a vir do outro lado da linha. 3 batidas. Lentas. Exatamente como a voz tinha descrito. O locutor travou. Aquilo não podia estar acontecendo ao vivo. Os ouvintes começaram a reagir em tempo real. Mensagens chegando rápido, alguns dizendo que também tinham ouvido algo, outros afirmando que suas portas tinham acabado de receber as mesmas 3 batidas. O locutor tentou falar, acalmar a situação, mas a voz voltou, interrompendo tudo. Eles estão ouvindo vocês agora. O coração dele disparou. Aquilo já tinha ido longe demais. Ele tentou cortar o áudio, desligar o microfone, mas nada funcionava. Era como se o controle tivesse sido tirado dele. Então, algo ainda pior aconteceu. O som das batidas começou a ecoar dentro do próprio estúdio. Primeiro distante, depois mais próximo, até parecer que vinha da porta principal. O locutor ficou em silêncio, olhando fixamente para a entrada, enquanto o chat da rádio entrava em completo caos. E então, no meio da transmissão, a porta se mexeu levemente. 3 batidas. Do lado de fora. O mesmo padrão. O mesmo ritmo. O mesmo som. A última coisa que foi ao ar naquela madrugada foi a respiração pesada do locutor. E a voz do telefone, agora mais clara do que nunca, dizendo: "Você ainda pode escolher não abrir." A transmissão caiu imediatamente. No dia seguinte, a rádio voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Nenhum registro da ligação. Nenhuma gravação disponível. Apenas um detalhe estranho. Vários ouvintes ligaram relatando a mesma coisa. Todos ouviram as 3 batidas, no mesmo horário. E alguns disseram que abriram a porta, mas nunca explicaram o que encontraram do outro lado. Primeiro de abril, e naquela noite, Pedro decidiu fazer algo simples para entrar no clima: contar uma mentira inofensiva para a namorada. Nada demais. Só dizer que estava ouvindo barulhos estranhos no apartamento, fingindo estar assustado, e depois revelar que era brincadeira. Ele mandou a primeira mensagem: "Amor, acho que tem alguém aqui em casa." Ela respondeu quase na hora, preocupada:
Pedro segurou o riso, continuando a encenação. Mandou o áudio sussurrando, dizendo que ouvia passos, portas mexendo, tudo perfeitamente calculado para parecer real. Era só mais uma brincadeira de 1º de abril. Até que algo saiu completamente do controle. Enquanto gravava mais um áudio fingindo medo, Pedro percebeu um som que não fazia parte do plano. No começo, achou que fosse coincidência, algum barulho do prédio. Mas então, aconteceu de novo. Um leve estalo, vindo do corredor do apartamento. Ele parou de falar imediatamente. O silêncio tomou conta do ambiente. Tentou convencer a si mesmo de que não era nada, mas o corpo já estava tenso. Mesmo assim, decidiu continuar a brincadeira. Mandou o áudio, rindo baixo, e escreveu: "Você tá acreditando?" Mas a resposta que veio não foi da namorada. Uma nova mensagem apareceu na tela. Número desconhecido. Sem foto. Sem nome. Apenas uma frase: "Você não devia brincar com isso." O sorriso de Pedro desapareceu na hora. Aquilo não fazia sentido. Ele não tinha compartilhado a conversa com ninguém. Não tinha como outra pessoa saber. Antes que pudesse reagir, outra mensagem chegou: "Agora você já chamou atenção." O coração dele começou a bater mais rápido. Aquilo já não parecia mais uma coincidência. E então, o som voltou. Mais claro. Mais próximo. Um passo, vindo exatamente do corredor. Pedro se levantou devagar, tentando manter a calma. O celular ainda na mão, a conversa aberta, as mensagens recentes queimando na tela. Ele caminhou até o corredor, cada passo mais pesado que o outro. Quando chegou perto o suficiente, percebeu algo que fez seu corpo travar completamente. A porta do banheiro estava entreaberta, e ele tinha certeza absoluta de que havia deixado fechada. O celular vibrou novamente. Outra mensagem: "Você quis que fosse real, lembra?" O ar ficou pesado. O silêncio, insuportável. Tremendo, Pedro empurrou a porta lentamente. O banheiro estava vazio. Nada fora do lugar. Nenhum sinal de que alguém estivesse ali. Ele soltou o ar, tentando se acalmar, tentando acreditar que aquilo tudo era só impressão. Mas quando virou de costas para sair, o espelho refletiu algo que não estava no ambiente. Uma silhueta, parada logo atrás dele. Ele girou imediatamente, mas não havia ninguém. O celular vibrou com força. Mais uma mensagem: "Você abriu a porta, agora é tarde." O pânico tomou conta. Pedro saiu do banheiro rapidamente, indo em direção à sala. Mas algo estava errado. O apartamento parecia diferente, mais escuro, mais silencioso. O celular vibrou pela última vez. Uma imagem foi enviada. Era uma foto dele, tirada naquele exato momento, de dentro do próprio apartamento. Ele estava de costas, olhando para a sala. E atrás dele, a mesma figura do espelho, agora mais nítida, mais próxima. A mensagem final apareceu logo abaixo: "1º de abril é o dia perfeito para você deixar algo entrar." As luzes apagaram completamente. E na manhã seguinte, o celular dele estava no chão, com a última conversa aberta, mas sem nenhum contato registrado. Como se aquela brincadeira nunca tivesse existido.